Olá, todos sejam bem-vindos ao canal Pare e Pense. O objetivo desse vídeo é fazer você parar e pensar e não expressar minha opinião sobre o assunto ou diversos assuntos ou questionamentos. Então, hoje em dia, está havendo no mundo inteiro um grande questionamento sobre a ciência. Claro, não a ciência prática, aprovada, usada no nosso dia a dia para o bem ou para o mal, mas com relação à ciência teórica, principalmente com respeito à cosmologia. Então, o que é que se tem falado aí? E as pessoas têm falado sobre diversos assuntos, como eclipse, forma da Terra, distância do Sol, tamanho de Sol e Lua, estrela, tudo isso. Bem, com relação a esse assunto, eu não dou minha opinião pessoal, mas gostaria que você, que está escutando nesse vídeo, está vendo esse vídeo, você parasse e pensasse. Esse é o objetivo, não é manipular pessoas, nem induzir elas, a ficar do lado A ou B. Mas tem algumas coisas que as pessoas têm achado estranho, Por exemplo, com relação à questão da Terra, da forma da Terra. Alguns não têm entendido muito bem, quando começam a raciocinar, por que a ideia de a Terra ser um globo é colocado bem cedo para as crianças, quando elas, na verdade, não têm ainda a capacidade de questionamento. Seja introduzido na mente das crianças, na cabeça das crianças, que a Terra é um globo. E isso parece ser de grande importância para o sistema educacional. Por exemplo, nesse estágio aí da vida, crianças entre 6 e 10, 11 anos não conseguem questionar nada. Mas o sistema insiste que é muito importante as crianças terem ali um globo, ver os mapas, mundo. Mais importante até do que outras questões. Então isso lança um pouquinho de dúvida, Também eu gosto de fazer questionamentos sobre a questão já prática, com relação a números, sobre alguns aspectos, como terra e assim por diante. Por exemplo, o que é ensinado na escola, principalmente na aula de geografia, de ciência, é que a Terra ela realmente é um globo de 40 mil quilômetros de circunferência e que isso pode ser comprovado. Mas se você for para os números da ciência geográfica, por exemplo, de que a superfície desse globo, dessa Terra, ela é 71% oceanos, isso tem que ser analisado, porque soa um pouco estranho. Por exemplo, como é que você pode, de uma superfície com 71% de oceano, que são águas, e as águas são planas, isso é comprovado cientificamente, essa superfície pode ser uma estrutura globular. Bem, aí você já tem que parar e pensar. Agora, se junte a isso o fato de que existem os grandes lagos naturais e também artificiais e as grandes planícies a nível de continente. Aí também tem que se analisar. Outra coisa também que faz parte dos números que nos são ensinados e colocados para todo mundo ver é a questão das altitudes das cidades, altitude geográfica. Por exemplo, as altitudes é colocada do nível do mar adentro do continente. Por exemplo, eu moro numa cidade que fica a 518 quilômetros ao sul de um litoral. E sabe qual é a altura dessa cidade, a altura geográfica, a altitude dela? 426 metros de altura. Agora imagine, 518 quilômetros de distância e ter uma altitude tão pequena, ou seja, apenas 426 metros de altura. Se colocarmos para os números indicados nos cálculos de curvatura, essa altitude talvez ficasse entre 8.000 e 10.000 metros.
Pelo menos de 5.000 metros em diante, essa altitude seria talvez estimada. Então, esses números realmente eles devem ser analisados, esses questionamentos. Então, por que é tão importante para as crianças mentalizar desde cedo que a Terra realmente é um globo? Você coloca ali na biblioteca para as crianças, o globo girando, as crianças olhando o mapa, curioso, mapa mundo. Por que isso é tão importante assim? Qual a importância das crianças entender isso, mentalizar isso? Você vê alguma importância? Não seria talvez melhor ensinar outras coisas mais básicas e deixar essa questão mais de longo entendimento, ou de entendimento mais profundo, com a idade que a pessoa podia questionar e não a criancinha? Não seria mais lógico? Então, e agora com relação a esses números, né, falado aí, nós temos que realmente analisar, né? Porque o que se diz na teoria realmente não bate com a realidade, mesmo com os números citados pelo próprio sistema educacional. Esse foi o vídeo, né, as considerações de hoje, espero que você analise. E provavelmente no próximo livro eu vou falar, já que alguns também estão envolvendo a Bíblia, qual é o ponto de vista da Bíblia, o que é que ela indica, né, sobre a cosmologia. Então vamos ver o que a cosmologia bíblica indica, se bate também com a cosmologia teórica, né, do sistema educacional. Obrigado aí por assistir esse vídeo, deixe seu like e até um próximo.